Bom dia, para de volta, agora 6h33. Hora do nosso primeiro tempo do esporte. Abner Luiz chegando por aqui para trazer os destaques da edição de hoje. Abner, bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Uma semana para lá de abençoada também. Vamos bater bola? Vamos, falando de vitória. Olha, ontem no Mangueirão, com a presença mais uma vez do Fenômeno Azul do Brasil, o Remo venceu o São Paulo e o Leão conseguiu marcar o gol no finalzinho do jogo. Bora começar por aí? Viver de novo a emoção de ontem de uma vitória gigante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Acompanhe. A emoção de Diego Hernandes. A festa da torcida azulina. Um dia marcante no Mangueirão. Léo Condé e Dorival Júnior, dois treinadores que chegaram em busca de uma vitória para diminuir a pressão no Brasileirão. E certamente era o que o torcedor azulino pedia em oração. Mas para encarar o São Paulo, o Remo chegou com alguns desfalques. Léo Condé não pôde contar com o atacante Jajá, cumprindo suspensão. E o goleiro Marcelo Rangel, com lesão no joelho esquerdo. Coube a Ivan assumir a responsabilidade na meta remista. E ele teve que mostrar serviço logo no primeiro minuto de jogo, nesse chute de Lucas Ramon. Ivan também foi bem demais para defender no rosto a finalização de Arthur, salvando o Remo mais uma vez. Na resposta do Remo, Vitor Bueno não foi feliz na finalização. Já Patrick acertou a trave. Nos minutos finais da primeira etapa, Ivan fez grandes defesas. Na cobrança de falta de Arthur e, na sequência, pegou o chutaço de Cédric. É um jogo muito difícil, o São Paulo é uma equipe grande também, uma equipe que costuma dar trabalho, principalmente dentro e fora de casa. Eu acho que a gente tem que melhorar alguns requisitos, principalmente acho que finalizar um pouquinho mais, mas a gente vai conversar agora com o treinador, com o Léo, ver o que ele passa pra gente tentar buscar o resultado que a gente está jogando na nossa casa, diante do nosso torcedor, e a gente precisa muito dos 3 pontos para saindo cada vez mais dessa zona incômoda. O Remo voltou melhor para o segundo tempo. Teve até pedido de pênalti em Iago Pikachu. O árbitro não marcou nada e ainda deu uma bronca no técnico Léo Condé. Nessa jogada, Pikachu parou em Rafael e Aleph Manga sozinho furou. Menos mal que foi marcado impedimento. O São Paulo chegou a tentar com Caleri em uma rara finalização na segunda etapa. O jogo foi se encaminhando para o fim. E Diego Hernandes, que queria se despedir do Remo, estava desolado no banco de reservas. O contrato com o clube azulino vai até o fim de junho, sem perspectiva de renovação. Já nos acréscimos, ele foi chamado para entrar, bastante emocionado. E foi ali, da beira do gramado, que ele viu isso aí. Marcelinho acertou um bom chute para dar a vitória do Remo por 1-0 sobre o São Paulo. Em cima, Marcelinho! Gol! Do Remo! Diego Hernandes ficou pouco tempo em campo para receber a homenagem da torcida. O futuro de Diego Hernandes é incerto, mas certo mesmo é que o Remo vai para a parada para a Copa do Mundo com uma vitória que traz tranquilidade para a sequência do trabalho do técnico Léo Condé. Um grande jogo, contra uma grande equipe, soubemos esperar ali e graças a Deus a gente não desiste nunca, eu costumo falar isso. Nos minutos finais pude fazer um gol muito importante, esses 3 pontos, vai ter uma parada agora, eu acho que a gente fica 3 pontos para sair da zona, então temos esse tempo aí para trabalhar e evoluir cada vez mais. Muito bem, assim foi a vitória do Clube do Remo. Quando eu digo vitória gigantesca na abertura aqui dos trabalhos, é porque você venceu um São Paulo, um tricampeão mundial, com uma camisa pesada, com um técnico que recém treinou a seleção brasileira, que está embarcando hoje para os Estados Unidos em busca de mais uma taça. Não é todo dia que isso acontece, por um time que precisa de uma afirmação na competição, que é testado a cada rodada, que não passa ainda uma segurança para o torcedor de que ele vai ao estádio, vai ver o time dele vencer, e dentro de casa, o que é incomum nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo não faz uma campanha dentro de Belém que todos nós esperávamos, que em Belém fosse garantido e lá fora que fosse sofrer, mas não. O Remo ganha o São Paulo, por exemplo, pela primeira vez na história, São mais de 8 confrontos e pela primeira vez o Remo conseguiu vencer o São Paulo numa Série A, numa rodada final antes de Copa do Mundo,
que fez com que o Remo chegasse aos 18 pontos. Ficou um gostinho de quero mais nessa primeira fase? Ficou. O Remo é muito, mas muito distante dos seus adversários na competição? Provou que não, né? Mas sempre no limite, né? E buscando não ser tão no limite assim, é que o Remo vai tentar reforçar esse elenco para essa segunda fase do Campeonato Brasileiro para a Série A, para tentar, pelo menos, ter mais peças e peças com qualificação para fazer mais, bater mais de frente ainda. Porque ontem o Léo Condé, inclusive, falou na sua entrevista coletiva que o Remo jogou de igual para igual com o Palmeiras, jogou contra o Grêmio, ganhou do Botafogo fora, foi ao Maracanã e não deu um vexame, perdeu, é verdade, para um Flamengo que briga pelo título junto com o Palmeiras. Então, ficou o desejo muito claro do Léo Condé de qualificar mais ainda essa equipe. Mas uma conversa para a gente ter um pouco mais lá na frente, quando o Remo começar a anunciar ou quando nomes, de repente, começarem a vazar aí de possíveis contratações para a próxima, eu ia chamar para a próxima temporada, mas não, para o próximo momento da temporada. O Remo que tem pela frente, além da Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que já inicia no início de junho, 1 ou 2 de junho. Nós vamos ter aí esse jogo contra o Santos na Vila Belmiro, mas a volta pela Série A do Campeonato Brasileiro, ela irá acontecer entre o dia 20 e 24 de julho, em São Paulo. O Remo volta para a Série A e pega o Corinthians, essa merenda lá em Itaquera. Se o diretor permitir, voltando ao jogo, ontem o Remo teve no primeiro tempo principalmente, uma grande dificuldade de chegar ao ataque. Não obstante ter esses dois lances que acabamos de ver seguidos, inclusive, com o Vitor Bueno perdendo um gol, e não é esse cara, não é um camisa 9, né? Ele ficou ali meio que falso 9, e também a bola na trave do Patrick, que ontem jogou muita bola, mas a falta do Jajá, que estava fora do jogo, como a matéria mostrou, em virtude da expulsão no jogo anterior, isso aí fez com que o Remo ele brigasse no meio de campo, se esforçasse bastante na marcação, principalmente aproximando as suas linhas, mas não conseguisse contragolpear, né? Esse jogo de transição que o Remo fez durante todo esse primeiro turno, aí, podemos dizer assim. E isso incomodou o torcedor, eram erros de passe, um time que é um dos piores times de troca de passe no campeonato, porém, no segundo tempo, o Remo ele adianta mais as suas linhas, pressiona mais a saída de bola do São Paulo e, a partir daí, consegue levar a bola até o ataque sem precisar ser só em transição. E nessa luta, nessa busca, nas mudanças que o Condé fez, sempre levando esse time para frente, acreditando que a vitória poderia vir, e repito, sempre com muito esforço, o Remo conseguiu. E se tinha alguém nesse time que merecia fazer esse gol pelo que produziu em campo, principalmente na obediência tática, em fazendo 2 ou 3 funções em campo e no seu preparo físico, nós estamos falando de Marcelinho, que mais uma vez ontem foi um grande destaque e era a única válvula do Remo para chegar no ataque. Ele consegue, como lateral direito, se transformar num jogador atacante de beirada, fechar o corredor, fechar a marcação pelo meio e voltar. E outra, ele também consegue disputar as bolas na área, as bolas aéreas, né? Bem interessante isso. É um grande destaque. Ele não é um jogador de uma estatura grande para usar essa bola de cabeça. Os Marcelos estão se destacando no Remo, né? Exatamente. Não obstante o Marcelo também, Rangel está fora pela lesão. O que era uma grande preocupação, né, para esse jogo, não contar com o Marcelo Rangel. Só que o Marcelo Rangel não fez falta nenhuma, e aqui eu estou falando de uma forma... Tá, só para dizer que o Ivan o representou muito bem, fez grandíssimas defesas. Ele tem uma qualidade, o Ivan, que é, além da estatura, ele é maior que o Rangel, a reposição de bola dele, eu achei ontem mais qualificada, esse famoso chute para frente como um passe, entendeu? Ele tem essa qualidade também. O Remo está muito bem servido de goleiro, olha, uma boa briga aí para esse restante da temporada. Quem ganha com isso? O time, né? Quem ganha com isso é o Remo. Como é que vai se dar essa parada para a gente contar para o torcedor azulino aí?
Férias de 15 dias, tá? Os jogadores terão férias de 15 dias, então cada um vai para a sua Vão cidade. descansar mesmo. Mas deve também ter aí um cardápio a ser passado, fazer um treininho outro Não ali. não pode perder também o ritmo. E depois, físico. 40 dias de treinamento, aí é o período em que o técnico Léo Condé vai fazer o treino do sistema de jogo que ele bem entender, apurar ainda mais essa parte física, porque o problema do Remo não passa por parte física, pode ter certeza disso, o time corre muito dentro de campo, e receber os reforços, né, que o Remo pretende ter para essa segunda fase da competição. A informação que eu tive é de 6 a 8 jogadores, já que muitos vão deixar o Remo. Essa semana agora, entrou no acerto com o Remo vamos lá, vamos por parte aqui. O Monte, né? O Cufré também entrou com acerto com o Remo. O Kaique, há uma expectativa de que o seu empresário ou o Fluminense o empreste para o futebol da Rússia. Aí ele seria o sexto, caso seja anunciado essa semana a sua saída. O Carlinhos é mais um jogador que deixa o Remo. O Pana também entra em acerto, já pegou suas coisas, deixa o Remo. E a questão do Diego Hernandes, que também não deve ficar no clube do Remo. Por que eu digo que não deve ficar? Porque o seu contrato vai até o final de junho, né? Então, nós não vamos ter nenhuma atividade no Remo nesse mês de junho. O Remo não vai jogar, você vai jogar no final do mês de julho. E aí não houve interesse do Remo em abrir essa conversa, ou de repente, ou fechar essa conversa com uma proposta para o jogador, que tem vínculo ainda com o Botafogo, tem desejo de aumento salarial e de um contrato de 3 anos. O Remo entende que não é possível fazer esse contrato. Pode ocorrer, Abner Luiz, da diretoria do Remo e o jogador e o seu empresário, nesse período aí de junho, eles conseguirem chegar a um acerto? Claro que pode. Agora, tem que saber se terá a anuência e a assinatura do técnico Léo Condé, que usou muito pouco o jogador, ao mesmo tempo pode se proteger, se é que a gente pode dizer assim, dizendo que quando o jogador esteve em campo, não rendeu o que de repente ele esperava, ou nos treinamentos não rende do que ele espera. O certo é que é um jogador muito querido pelo grupo, é o jogador que o torcedor ontem ovacionou, e com razão, porque ele foi importantíssimo na campanha da Série B do ano passado. Talvez a comoção e não haja mais do que a gente já vê a revolta do torcedor que quer o jogador no elenco, pela vitória de ontem. Então, quando vence, todos os atrativos do circo, né, agradam a plateia. Circo, eu estou falando no bom sentido, podia falar uma outra coisa que também agradasse a plateia. Então, o Diego Hernandes, para o Pará ele veio, no Pará ele conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, no Pará ele teve o seu filho, né? Até isso, um paraense, né? Comedor de açaí, e aí volta para o Uruguai e aguarda aí aonde, nessa transição que a gente vai ter nessa janela, aonde ele vai jogar, se ainda no futebol brasileiro, se volta para o futebol uruguaio. Diego Hernandes, inclusive, que já vestiu a camisa da seleção no seu país, né? E é um bom jogador bom na bola parada, cobrador de falta, mas para o Condé, no momento, não serve. E se não serve para o Condé, que é ele que escala o time, também não serve para a diretoria. Ontem, na coletiva, o Condé até fez uma fala que me deu uma certa repulsa na fala do Condé ontem. Quando perguntado a respeito desse assunto, ele disse que assuntos contratuais, se vão acontecer ou não, pertencem à diretoria, como se ele não indicasse jogador para a diretoria contratar. Então, se ele tivesse interesse, ele teria feito o pedido para a diretoria. Então, ele chegaria com a imprensa e diria, olha, eu tenho interesse no jogador, disse para a diretoria que por mim ok, mas há um entrave, nem entravear, porque eles não conversam sobre renovação de contrato já faz um tempo. Então, isso desmotivou o jogador, né, que não sei se isso também pesou para que ele não viesse tendo boas atuações. Bora para a classificação? Vamos ver como é que fica o Remo, né, depois dessa vitória. Pois é, o torcedor olha para essa classificação aí, ele lembra do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que o Remo perdeu na rodada passada. E aí seriam 21 pontos. Sim, já estaria aí fora, né, da zona. Não, porque ele perderia no saldo de gols para o Grêmio. É verdade, o Grêmio tá com 21, o Santos também. Ele ocuparia o lugar do Vasco, né? Ele estaria no lugar do Vasco. Olha, o Mirassol,
o Mirassol perdeu o seu jogo. Olha, o Atlético Paranaense que fez mal para o Remo na rodada passada, na realidade quem fez mal para o Remo foi ele mesmo com a expulsão do Jajá. Ele venceu o Mirassol, né? Ele pula para a 4ª colocação, está na zona de Libertadores, para essa primeira fase aí, o Atlético Paranaense na zona de Libertadores, tá? Ali ó, na 4ª colocação. E aí ele ganha o Mirassol estaciona com 16. O Vasco, numa crise danada, perde o seu jogo, cai para a zona do rebaixamento. O Santos vence o seu jogo, vai a 21, mesmo com o Gabigol sendo expulso, pelo mesmo motivo que o Jajá também foi. Esse povo está com essa mania agora. Tem que parar com isso, gente. Então o Remo está com 18, está ali na 18ª posição, e aí está a 3 pontos. Não vou dizer 3 pontos porque... a não ser que o Grêmio tome uma goleada aí que passe o saldo que ele tem do Remo. Mas tudo bem, 3 pontos para estar na briga ali. E aí briga até com o Internacional na 14ª posição, que tem 21 pontos. Esse campeonato brasileiro, como diz o ex-deputado por São Paulo, mesmo sendo cearense, tiririca. Né? Tá coisado. Porque veja só, amiga, quando tu paras ali... não vamos tão longe, tá? Quando tu para ali o pessoal na casa do 26, no 25 vai, no próprio São Paulo, que caiu para a 8ª agora com 25, do Atlético para baixo, né? Batendo até no Remo, a galera ali em 1, 2 rodadas transforma essa tabela aí, tá? E aí a gente vê o Palmeiras com 41 pontos, ok, o Flamengo tem jogo a menos, ainda pega o Palmeiras no campeonato ainda, no jogo da volta, lá em São Paulo. E você vê ali Fluminense com 31, Atlético Paranaense com 30, e 29, 26. O Bahia vence o jogo dele, ele já passa do Bragantino e encosta na 4ª de Libertadores. Então, o negócio está... Se já diziam que o futebol brasileiro, a Série A, estava nivelado por baixo, essa competição desse ano, então... E aí a gente tem que ver quem tem café no bule, quem tem o que sobra na sua conta bancária, amiga, que é dinheiro. Vamos lá, o Vasco tem potencial de trazer boas contratações, o Grêmio tem potencial financeiro para trazer boas contratações, o Santos terá Neymar no 2º semestre, o Inter tem dinheiro na conta para fazer o mesmo. Então, essa galera aí vai pensar com certeza em reforços, como, por exemplo, o próprio Mirassol e, de repente, a Chapecoense, que já disse que não tem dinheiro. É uma tabela aí realmente bem coisada, como tu falaste. Tá coisada. Mas ela vai ficar aí por alguns dias e depois da Copa a gente volta a ver essa movimentação com expectativa, claro, do Remo subir mais um pouquinho e sair dessa zona. Agora o Papão não venceu, não está na zona também, mas queria muito a liderança da Série C. Pois é, permanecer, né? Por lá, o Paysandu, pelo menos até a hora que acabou ali a rodada, eu vi o Paysandu na 3ª colocação, a gente vai olhar a tabela daqui a pouquinho. Olha, o Paysandu perdeu para o Figueirense lá em Santa Catarina. O Papão terminou a rodada, como eu disse, fora aí da liderança da Série C. Não viu o jogo, perdeu, a gente mostra como foi para você. Porque tu, Deus... Olha, te mostrou aí o primeiro gol do Paysandu? A gente vai voltar a mostrar os lances? Tá, vou falar em cima do lance então. Aí é o Juninho, tá? Que já, dessa vez mostrou, dessa vez não, né? Veio mostrando que é um atacante que está pronto para ajudar o Paysandu nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, cara, um dos caras que eu mais gosto no elenco, que é o goleiro do Paysandu, que faz boa defesa, já salvou o time na Série C, na própria Copa Norte também, toma um gol, mais uma vez, esquisito, né? Uma bola que ele solta ali, e aí a gente vê cartão vermelho. Vou falar sobre cartão também. Deixa eu só respeitar um pouquinho os lances, para que eu não fale de outros assuntos enquanto a galera esteja vendo outro lance. Aí 1-1, tá? O Pedro Henrique expulso no jogo, a chance do terceiro gol ainda no primeiro tempo, aí ao mesmo tempo que falhou, o goleiro acaba salvando, né? O Gabriel Mesquita acaba salvando o Paysandu.
E aí, com -1, é complicado, porque você já não estava com o time titular, né? Você não tinha ali os seus principais jogadores do meio para frente, por exemplo. E aí vem a expulsão do Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um jovem jogador, volante, descoberto na base, vendido ao Flamengo, emprestado ao Paysandu, mas que ele tem esse defeito. Ao mesmo tempo que ele é voraz na marcação e também consegue fazer ligação para o ataque, ele toma cartão todo jogo, ele acumula cartão, já foi suspenso na competição. O Paysandu já não teve em campo nas 2 competições que está disputando. E só que ontem houve um exagero, né? Ele consegue tomar 2 cartões amarelos no primeiro tempo ainda do jogo fora de casa, enquanto o time estava. E aí foi o gol derradeiro, né, o 2-1. Depois ainda teve mais uma expulsão também do Paysandu ontem, que foi do seu lateral esquerdo, que já tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Tinha acabado de tomar o cartão amarelo, ele vai lá e faz essa falta, toma o segundo amarelo e toma o cartão vermelho. Seguinte, o Paysandu ganha o título da Copa Norte em Manaus no meio de semana. O Paysandu é um time que está fazendo 3 jogos por semana, é muita coisa, não é pouca coisa. Eu não estou aqui justificando a derrota do Paysandu de ontem, que também não vou dizer que é normal por jogar fora de casa, porque o Paysandu joga bem fora de casa. Esse time do Figueirense, com todo respeito, não mete medo em ninguém. O Paysandu é melhor, só que o Paysandu completo. Não esse Paysandu que foi ontem para lá, meia boca, em relação ao grupo que entrou em campo, respeitando, logicamente, todas as peças que tem à disposição, o Paysandu, mas o Paysandu bom é o Paysandu completo, tá? E ontem não foi Massinho, ontem não foi o seu centroavante, ontem não foi o Caio machucado, então o Paysandu teve várias baixas ontem, foi para buscar ponto, foi para esse jogo para buscar ponto. Ele abre o placar, surpreende positivamente a todos, pô, o Paysandu então vai brigar no jogo de hoje, mas aí o jogo foi se tornando moroso, o adversário buscando o ataque. Aí você perde um jogador, aí não tem como. Você dá energia e dá gasolina para o adversário e buscar a vitória dentro de casa. E o Paysandu concedeu essa vitória aí para o Figueirense, que a gente vai olhar na tabela aqui a posição e vai mostrar um pouco do que está. E engraçado que esse uniforme do Figueirense, tu vai achar que o Paysandu está jogando contra qualquer time, menos contra o Figueirense, Sim. que é preto e branco, né? Olha aqui, vamos dar uma olhada. Nós estamos falando do Figueira. Está no 14º, Figueirense. Está na 14ª, tá ali, ó. Nem estou achando. Na 14ª posição. Tinha 8 pontos, cara. Tinha 8 pontos. Não vem bem na competição. Então o Paysandu acaba tropeçando, podemos dizer assim, mas é uma derrota esperada, porque o Paysandu não foi completo. Não foi com a famosa cavalaria, aquela imponente que foi campeã paraense, campeã da Copa Norte, estava liderando a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí nem descansa, já vai para a decisão da Copa Verde, né? E segue a Série C, tá? Atenção, torcedor bicolor. A Copa do Mundo vem aí, mas a Série C do Campeonato Brasileiro ela segue. Agora o Guarani é o líder. O Brusque, que o Paysandu já enfrentou em Belém, empatou e mostrou que era uma boa equipe. Aí vem o Paysandu com 17. E aí a gente olha para fora da zona de classificação para a próxima fase. O Maringá está com 13 pontos ali e o Paysandu com 17. Então ainda há uma gordura de 4 pontos, tá? Para o Paysandu aí continuar. O Paysandu tem que estar nesse verdinho aí, amiga. Quando acabar a primeira fase da competição, Sim. o Paysandu tem que estar nesse verdinho. E, se possível, de 1 a 4, para que ele possa decidir em casa, né, vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós queremos um, exatamente. Torcedor do Papão quer ser líder. E o Paysandu é melhor nessa competição do que todas essas equipes aí. Joga o melhor futebol do que todas essas equipes. No futebol para frente. A gente tem falado isso, né? Um time de Série B. É um time. Estamos com grande expectativa. Eu não sei. Não, o clube em si está na Série B, é o necessário. Mas o futebol jogado, os gols feitos, o que já produziu nessa temporada. O de ontem é isso, vai acontecer, de você estourar um jogador, o outro lesionar, o outro pegar cartão amarelo, e para isso você precisa ter elenco. E o Paysandu tem essa chance na janela agora de dar uma reforçada, de trazer mais peças para não passar aquele aspecto de que o time pode contar com 12 ou 13 ou 14 no máximo jogadores na temporada. Não desrespeitando os outros, lembrando
que a gente está aqui colocando em rendimento quando sai um titular, que é considerado o titularzaço do time, que você não consegue ter alguém que pelo menos aproxime. Isso acontece com o Ítalo, isso acontece com o Marcinho, isso acontece com o Castro lá na zaga. Então há uma distância dos titulares aí para os que entram depois. Vamos falar agora de Série D, que também teve rodada. Águia de Marabá e Tuna entraram em campo pela Série D neste fim de semana. O Azulão enfrentou o Tocantinópolis e a Tuna o Trem do Amapá. Agora são 2 times paraenses classificados para a segunda fase da competição. Olha aí. O já classificado Águia de Marabá recebeu o Tocantinópolis no estádio Zinho Oliveira. O Azulão abriu o placar ainda no primeiro tempo. O goleiro Gatti não alcançou a bola e Alex ficou de boa para empurrar para o fundo do gol. 1-0 no Zinho. O Tocantinópolis empatou com Ítalo Silva, 1-1. Já no segundo tempo, só deu o Azulão marabaense. Alex apareceu de novo e fez o segundo do Águia. 10 minutos depois, Diogo Carlos fechou o caixão. Final, Águia de Marabá 3, Tocantinópolis 1. Graças a Deus, né, a gente vem trabalhando, evoluindo a cada dia, cada semana. Graças a Deus a gente pôde ajudar a minha equipe hoje a sair com a vitória e glorificar o nome de Deus com mais um gol. Já no estádio Baenão, em Belém, a Tuna encarou o Trem do Amapá. A Lusa queria garantir logo a classificação para a segunda fase da Série D. Mas o torcedor Cruz Maltino só pôde respirar aliviado no finalzinho do jogo. Aos 41 minutos do segundo tempo, Jaime conseguiu mandar a bola para dentro e fez o gol da classificação da Águia Guerreira. 1-0 para Tuna, placar final. Muito feliz, graças a Deus. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas a gente não desistiu, lutamos até o final e graças a Deus fomos coroados com essa vitória. E Deus me abençoou com o gol, mas o mérito é de toda a equipe aí que lutou, se entregou e agora, graças a Deus, conseguimos classificar. O Baenão faz bem para a Tuna, viu? A Tuna já foi campeão brasileiro, inclusive, aí, jogando no Baenão. O Águia é o líder do grupo A5 da Série D com 18 pontos. Em seguida, né, vem o Trem com 17, depois a Tuna com 13. O Imperatriz com 12 pontos e o Tocantinópolis com 9. E o Lanterna do grupo, o Oratório, com apenas 4 pontos somados. 4 classificaram aí na Série D do Campeonato Paraense, o brasileiro da Série D, desculpa. Olha, parabéns ao Águia e à Tuna Lusa brasileira. O Águia em Marabá é fortíssimo, vai dar trabalho nessa Série D. E a Tuna a gente sempre também fica nessa expectativa. Ela usando o Baenão, que tem um bom gramado, para a Série D do Campeonato Brasileiro e não precisando jogar afastado de Belém, eu acho que ela consegue atrair o torcedor e consegue jogar com menos qualidade, com menos viagem. E a gente espera reforços também, né? Que a Tuna consiga apoiadores que ajudem a retornar à Série C do Campeonato Brasileiro, tanto a Tuna quanto o Águia de Marabá também. Daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer o segundo tempo. Você que está acabando de acordar aí, esquenta o café, não é isso? Põe na mesa e fique com a nossa amiga que está de volta ao Bom Dia Pará. Já está semana, né? Tu que não está de volta. Eu que não estava aqui, foi mal. Então, seja bem-vinda, né? Obrigada, com uma semana de atraso. Muito bem, eu volto daqui a pouco. Abner aqui para o nosso segundo tempo do esporte. Vamos lá, vamos jogar esse segundo tempo, trazer informações do esporte. Você que chegou agora, ver mais um pouquinho de Remo e São Paulo ontem. O Leão venceu o São Paulo no Mangueirão aos 46 minutos do segundo tempo. Para isso, precisou ter paciência, ser resiliente, né? Jogar do início ao fim, fazer aquele esforço que a gente já conhece, que o Remo faz nessa Série A do Campeonato Brasileiro, por ser um time muitas das vezes tecnicamente inferior aos seus adversários, porém não com menos vontade, não com menos empurrão do seu torcedor. De uma forma organizada, ainda com algumas falhas, claro, que precisam ser melhoradas para o segundo momento na Série A do Campeonato Brasileiro, mas repito, com resiliência, com vontade, em buscar entrega física, né? E ontem o Condé foi feliz, principalmente no sistema tático, quando ele coloca o Remo para marcar na linha de grande área, ou seja, adianta as suas linhas, para não deixar com que o São Paulo construísse esse jogo de uma forma muito fácil
e não depender só da transição, já que ele não tinha o Jajá ontem. O primeiro tempo não deu muito certo, mas no segundo o Remo conseguiu ir ao ataque, buscar esse gol e acreditar até o final. As mexidas foram interessantes também, porque também posicionaram o Remo ao ataque. E essa busca incessante pela vitória, ela acabou premiando um jogador que ontem, mais uma vez, com muita entrega, fazendo 2 ou 3 funções em campo, terminando como atacante pela beirada, pelo lado direito. O Marcelinho foi o homem do gol, o homem que deu 3 pontos ao Clube do Remo, que chegou agora a 18 pontos no Campeonato Brasileiro. O desejo era 20, ou 21, né? Se tivesse vencido o Atlético Paranaense, que agora é o 4º colocado, por sinal, em zona de Libertadores. O Remo ficou com 18 pontos na 18ª posição, agora ele é acompanhado pelo Vasco também, nessa zona do rebaixamento. E assim o Remo estará, até voltar ao Brasileiro lá no dia 24, acredito, contra o Corinthians em Itaquera. E o Remo já engata a Copa do Brasil também no final do mês de julho para o início de agosto ali, entre o dia 1 e 2. O Remo vai encarar o Santos pela Copa do Brasil, não sabemos com Neymar ou sem Neymar. Certo é que o Remo já teve mais distante, hoje está a 3 pontos do Grêmio, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O time fica 15 dias descansando, depois retorna para um período de treinamento e a torcida e o próprio clube na expectativa de atrair reforços e dispensas acontecerem também, para ser um Remo mais forte, né? Para a segunda fase da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Paysandu foi a Santa Catarina, passou direto da final da Copa Norte em Manaus, direto para Santa Catarina, enfrentar o Figueirense, que até então tinha só 8 pontos, um time desacreditado na competição, porém o Paysandu levou um time alternativo, não teve suas principais peças em campo ontem, não tinha Massinha, não tinha Caio Melo, não tinha o seu próprio atacante, né, que é fazedor de gols também, então não foi o papão mais forte que se poderia ter. E não deu certo. Não deu certo porque, mais uma vez, o Pedro Henrique, que toma esse cartão amarelo aí, ele coleciona cartões nessa competição, ele está na própria Copa Norte, e isso faz parte da idade, né, da juventude, precisa aprender. Essa parte aí, o jogador do Paysandu, para não deixar o time na mão. E ontem ele deixou, infelizmente, mais uma vez, quando ele vai expulso, deixa o Paysandu com -1. E aí, fora de casa, você já não está com o time principal e você acaba pegando, aí nesse lance aí, ó, ele dá um tapa para trás, o árbitro interpreta assim, ele já tinha amarelo, o árbitro foi lá, deu o segundo amarelo e o cartão vermelho. E aí o jogo foi só de um time, foi só do Figueirense. O Paysandu tentou segurar, depois teve mais uma expulsão do seu lateral, Tabosa, né? Tabosa, eu acho que é isso. E ele acaba sendo expulso também, fez 2 faltas seguidas para cartão amarelo e aí o Paysandu amargou essa derrota. Com essa derrota, tá aí o gol, ó. O goleiro ainda... Não, o goleiro fez a defesa aí nesse lance. E aí a gente continua com as imagens. Aí, ó, aí fez a defesa, na volta acabou saindo o gol. Na classificação, o Paysandu perde a liderança, vai à 3ª colocação, mas tem 4 pontos de vantagem para quem está fora da zona dos 8, né, que são os que classificam para a próxima fase. O Amazonas volta a estar ali entre os 8, a Inter, o Floresta, o Caxias, Ituano, aí sim, o Paysandu, Brusque e Guarani. Então o Paysandu essa semana já decide a Copa Verde, depois volta a jogar a Série C, que não para a Copa do Mundo. Agora a gente fala do Campeonato Brasileiro Feminino, tá? Pela Série A3, o Tiradentes venceu o Sampaio Corrêa e se classificou para as quartas de final da competição. Dá uma olhada. A partida foi no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, no Nordeste do Pará. Uma tarde de golaços para o Tiradentes. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Rayane pegou de primeira e fez essa pintura do meio-campo. 1-0 para o time paraense. No começo do segundo tempo, o Sampaio Corrêa empatou. A goleira saiu mal. Toinha ficou com a sobra e deixou tudo igual. 1-1. Só que aos 43 minutos, falta para o Tiradentes. Vanessa Gurupá foi para a cobrança e marcou um golaço. Placar final, Tiradentes classificado 2, Sampaio Corrêa 1. Golaço da Vanessa, hein? O Tiradentes enfrenta a Portuguesa da Amapá nas quartas de final do Brasileiro Feminino, Série A3, tá?
A data e o local da partida ainda serão confirmados pela CBF. Ainda falando do futebol feminino, no sábado, em Castanhal, o Remo perdeu, gente, por WO para o Avaí. Logo na estreia da terceira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. Segundo a súmula, o Remo não realizou as inscrições das atletas. O clube se manifestou através de uma nota lamentando o ocorrido e prometendo apurar o caso, ou seja, ele vai se apurar. Pois é, o que aconteceu? Tchau, gente, até sexta. Ainda tem mais uma. Ah, ainda tem mais uma? Vamos falar de tênis. Ah, tá, desculpa. Então vamos lá. O tênis que a gente está com o João Fonseca arrebentando, Pois né? é. Olha só, Belém está sediando 2 importantes torneios do calendário nacional infanto-juvenil de tênis, realizados nas quadras da Assembleia Paraense. Do dia 28 ao dia 31 de maio, ocorreu a Copa Norte G1, competição que valeu pontos importantes para o ranking nacional. A partir de hoje, segunda-feira, e até quinta-feira, dia 4, vai ocorrer o Circuito Norte G2, dando sequência às disputas na capital paraense. Os torneios reúnem os atletas das categorias 12, 14, 16 e 18 anos e são promovidos pela Federação Paraense de Tênis, em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis. A realização simultânea das competições fortalece o tênis na região norte e amplia as oportunidades para os atletas. A expectativa é reunir jovens de diversos estados brasileiros, promovendo integração, intercâmbio esportivo e grandes disputas durante os dias de competição em Belém. Quem está rolando as letrinhas aí está com uma pressa, mano. Tá com pressa. Tem mais uma informação, dessa vez é na água. Ah, gente, olha, o município de Tucuruí recebeu neste fim de semana uma das maiores competições de pesca esportiva do Pará. O Top Tuc reuniu 243 competidores no lago da usina hidrelétrica da cidade. Durante os 3 dias de evento, pescadores participaram da disputa voltada à captura do tucunaré. Além das atividades de pesca, os participantes receberam orientações sobre preservação ambiental e a prática do pesque e solte, reforçando a importância da conservação da biodiversidade da região. Eu gosto do pesque e come. Pesque, paga e come. Pesque se não precisar pagar é melhor. Também. Valeu, Abner. Valeu. Tchau, até sexta.